Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira e hoje, uma vez mais, temos aqui a oportunidade e o privilégio de poder trazer para você um comentário da leitura diária de terça-feira. Esta semana nós chegamos à lição de número 3, cujo título é O Avivamento no Novo Testamento. A leitura de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 6 ao 8, que tem como tema Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Diz assim o texto bíblico: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Nós temos aqui um texto bastante conhecido dentro do Evangelho de Marcos, e nós precisamos trazer à memória o título da nossa lição, que é O Avivamento no Novo Testamento. E a partir desse texto, gostaria de pensar com o querido irmão acerca do quão grandes foram as coisas, as obras, os ensinamentos que Jesus realizou. Quando nós falamos de um homem que andava pela Galiléia, que andava por Israel, realizando milagres, ensinando, expulsando demônios, nós estamos falando de um grande avivamento, algo que Deus trouxe para a história de Israel. Se você se lembrar bem, Israel havia ficado pelo menos 400 anos sem ouvir nenhuma voz profética. E agora primeiro aparece João Batista, depois aparece o Senhor Jesus curando, ensinando, expulsando demônios, curando enfermos, até mesmo ressuscitando mortos. Aquilo foi algo muito grande, algo muito impactante dentro da vida de Israel. Principalmente se nós compararmos o ensino de Jesus ao ensino da época, o ensino dos fariseus, que era uma religião fria, era um formalismo, era um ritualismo que envolvia a vida das pessoas. Tanto que as pessoas, quando olhavam para Jesus, diziam: olha, esse ensina como autoridade e não como os escribas e como os fariseus. Em outra parte diz: que doutrina é essa que ele ensina, que até os demônios ele expulsa? Então nós vemos que o Senhor Jesus, em sua vida, ele foi um instrumento de um grande avivamento na história de Israel, na religião judaica. Mas não para por aí, porque mesmo na sua morte, a sua mensagem ela ecoa através do tempo. O avivamento que Jesus trouxe não foi só para aquela época. É algo que permanece, algo que deve continuar e algo que ecoou por todo o Novo Testamento. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos capítulo 16, da ressurreição de Jesus, nós entendemos que a ressurreição de Jesus ela não foi o fim do seu ministério. Ela não foi o fim da sua mensagem. Pelo contrário, depois de ressurreto, o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos para que fossem e fizessem a mesma coisa. Então, meu querido irmão, quando nós abrimos esse texto, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, quando nós temos a certeza de que Ele está vivo, que Ele reina para todo sempre e que Ele nos comissionou para a mesma missão e que obras maiores faremos, nós precisamos ter a convicção de que nós devemos viver um tempo de avivamento. Nós não podemos nos conformar com tempos de frieza, de ritualismo, de formalidades. Devemos viver uma vida cristã marcada pela presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus continuou dizendo: os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, querido irmão, se nós tivermos fé, nós viveremos coisas grandes.
nós viveremos tempos de avivamento. E você tem um dia de paz, um dia debaixo da graça do nosso Deus.